Então, essa questão aqui, apesar dela ser de uma matéria de números proporcionais, ela é relativamente difícil, né? Então, vamos ver. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo tá sempre mantendo essa sequência. Isso é importante que você observe, tá? Dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4, respectivamente. Então, um tinha 6x, 5 e 4. Então, um tinha 6x, o outro 5x e o outro 4x. Na segunda parte do trajeto, um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Desculpa, eu comecei a ler errado ali. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo, na proporção de 4x, 4x e 2x. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, a gente está falando dessa segunda parte aqui. Eu vou responder o 4x, 4x e 2x. Olha, na segunda parte do trajeto, 4, 4 e 2, tá? Aí só o seguinte, gente. Aqui eu não posso chamar aqui de x também não, porque aqui o total vai ser diferente. Então aqui eu vou fazer 4y, 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 tá? Aqui a soma de todo mundo dava o total de laranjas. Então o total de laranjas, aqui ó, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. O total de laranjas aqui era 15x, tá? Então o x, ele era o total de laranjas dividido por 15, tá? Eu não podia colocar x aqui não, tá, gente? Corrigindo. Aqui, a soma de todo mundo tinha que dar um total de laranjas. Então aqui 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então o número de laranjas era igual a 10y. Então o y era igual ao total de laranjas dividido por 10. Então, beleza. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Então, eu tinha na primeira parte 6x, como é que era? 6x, 5x e 4x. Lembrando que na primeira parte, o x deu número de laranjas sobre 15. Então, aqui era 6 vezes o número de laranjas sobre 15, aqui era 5 vezes o número de laranjas sobre 15, e aqui era 4 vezes o número de laranjas sobre 15. Então, esse cara tinha 6L sobre 15, esse aqui tinha 5L sobre 15, e esse aqui estava carregando 4L sobre 15. Na segunda parte, eu tive 4y, 4y, 2y. Então, 4y, 4y, 2y. Lembrando que o y, em função do número total de laranjas, o L aqui é o mesmo, que é o total de laranjas, o y era L sobre 10. Então, aqui eu fiquei com 4L, 4 vezes L sobre 10, 4 vezes L sobre 10 e 2 vezes L sobre 10. Aqui ficou 4L sobre 10, 4L sobre 10, e aqui ficou 2L sobre 10. Então, esse aqui foi o final na primeira parte, e esse aqui foi o final na segunda parte, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador. Eu vou fazer o MMC. Aqui o denominador é 15 e aqui o denominador é 10. Então, o MMC entre 10 e 15 vai ser quanto, gente? 30, né? MMC entre 15 e 10. Então, esse cara aqui, eu vou colocar todo mundo aqui no MMC 10, vou fazer as equivalentes, porque vai ficar mais fácil da gente visualizar as coisas. Então, todo mundo aqui vai ficar no MMC 30, tá, gente? Então, aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 30 e aqui vai ficar 30. Eu estou aqui na frente, né? Bom, eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu saio para você ver o finalzinho ali embaixo. Apesar de que eu acho que eu vou fazer aqui mais aqui em cima, que aí dá para ver direitinho.
Olha só. Então aqui vai ficar 30, 30 e aqui 30. Olha, 30 dividido por 15 dá, aqui fazendo MMC, né, gente? Transformando aqui em frações equivalentes. Eu já ensinei isso para vocês, né? Lá em frações. Então 30 dividido por 15 dá 2, vezes 6 dá 12. 30 por 5 por 15 dá 2, vezes 5, 10L. 30 por 15 dá 2, vezes 4 dá 8L. 30 dividido por 10 aqui dá 3, vezes 4, 12L. 30 por 10 dá 3, vezes 4, 12L. 30 por 10 dá 3, vezes 2 dá 6L. Então, olha só que coisa interessante. O primeiro cara, ele carregou na primeira parte 12L, 12 de 30. E na segunda parte ele carregou 12 de 30. Então o primeiro cara, ele carregou o mesmo tanto na primeira parte quanto na segunda. O segundo carregou 10 de 30 e depois ele carregou 12 de 30. Então ele carregou a mais, ele aumentou a quantidade. E o terceiro foi de 8 para 6, ele diminuiu. Como o denominador é o mesmo, na hora que ele tinha um maior numerador, ele estava carregando a mais, diminuiu o numerador aqui, ele está carregando a menos. Então, o primeiro carregou o mesmo tanto, o primeiro ele não mudou. O segundo aumentou e o terceiro diminuiu. Como o exercício virou, falou assim, sabendo que um deles levou 30 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de José, Carlos e Paulo na segunda parte? Gente, quem carregou a mais no segundo trajeto? O segundo. Então, o que ele carregou, que era 10L sobre 30, mais as 50 que ele carregou a mais, deu o tanto que ele carregou na segunda parte. Tinha que fazer esse entendimento. O que ele carregou na primeira parte, ele carregou 50 a mais, ou seja, mais 50 foi o que ele carregou na segunda parte. E aí eu tenho que resolver essa equação aqui para achar o número de laranjas. Ó, MMC aqui 30, 30 por 30 dá 1, vezes 10, 10L, 30 por 1, 30, vezes 50 dá 1.500, é igual a 30 por 30 dá 1, vezes 12, 12L. Pode cortar o MMC, jogo 10L para lá, vai ficar 12L menos 10L dá 2L, igual a 1.500. O L vai ficar 1.500 dividido por 2, que dá 750. Então, o L é 750. Como eu quero saber quanto que cada um carregou na segunda parte, esse cara carregou 4 vezes 750 dividido por 10. Né? O primeiro carregou 4 vezes 750 dividido por 10. Corta o 0 com 0. Isso aqui dá 75 vezes 2 dá 150, vezes 2 de novo, dá 300. Esse aqui é a mesma coisa, então aqui 300. Esse aqui é a mesma coisa, 4L sobre 100 dá 300 também. E esse aqui carregou 2 vezes 750 dividido por 10. Cortou 0 com 0, isso aqui dá 150. Então, isso aqui carregou 150. Então, foi 300, 300 e 150 a nossa resposta. 300, 300 e 150. Então, reparem que, mesmo sendo uma questão de uma matéria relativamente fácil, foi uma questão muito complicada. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para vocês em relação à prova. Às vezes a gente fica achando que é uma questão fácil e não é. Tá? Só porque a maioria dos exercícios que você fez foram fáceis, e não é. E como é que eu identifico isso? Eu digo, você leu, não entendeu nada do que ele está falando, é diferente daquilo que você já fez antes. Então, é uma questão provavelmente difícil, que a maioria das pessoas vai errar porque não fez antes uma questão parecida. No dia da prova a gente tem que ter feito as questões parecidas antes para a questão ser fácil, né? Quando você já fez antes, já sabe o que tem que fazer, aí a questão é fácil. Agora, se você tem que pensar, raciocinar, ver o que tem que ser feito naquela questão, aí se torna uma questão difícil, né? Então, a ideia é que a gente sempre faça questões parecidas antes e no dia da prova você tem que só fazer as contas, porque só os valores são diferentes, tem alguma pegadinhazinha ou outra e tal, mas você já sabe o que tem que fazer. Beleza, gente? Então, fechamos aqui a parte de números proporcionais. Até a próxima aula.